Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. O rock pode atuar como um elemento socializador e possibilitar um tipo de espiritualidade não religiosa entre os seus adeptos? Hoje no Religare eu recebo Flávio Lages Rodrigues, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas, e nós vamos falar sobre rock e espiritualidade não religiosa. Oi Flávio, bem-vindo ao Religare, prazer imenso receber você aqui. Obrigado. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Flávio, para a gente começar a conversa, já que vamos falar tanto de rock, né? Como é que você situa o surgimento do rock? Qual é o contexto? Qual é a proposta do rock de maneira geral? O rock surgiu nos campos de algodão, né, nos Estados Unidos, na década de 1940 e 50. E ali é todo um contexto de opressão e os escravos buscando libertação. E ali também surgia tanto a questão dessa música sacra como não sacra, né? Gospel e o blues, né? Duas vertentes que já nascem no mesmo berço, gritando por libertação. Esse é o surgimento geral. Belo Horizonte, pelo que conheço da sua pesquisa, tem também um lugar especial quando a gente fala em rock nacional, por exemplo. É verdade. Belo Horizonte, as tribos urbanas headbangers da década de 80, de 1980, o surgimento foi aqui com várias bandas, inclusive com a Cogumelo, né, que era uma loja de discos e fitas, que posteriormente virou uma gravadora, um pequeno selo, que gravou várias bandas, entre elas o Sepultura, o Sarcófago, o Overdose e muitas outras bandas que não só de Belo Horizonte, de outros estados, que abarcaram aqui para também poderem gravar com a Cogumelo. E você, além de pesquisador, você é alguém que viveu e vive o rock, não? Como diz a professora Candice, né, aqui do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, eu sou um nativo, né? Então é uma verdade. Eu sou baterista, né? Eu toco numa banda de death metal, que chama Pós-Trevo, e essa banda ela tem dois contextos, tanto no meio secular, depois no meio cristão. Sim. Você, na sua pesquisa sobre tribos urbanas headbangers, como você nomeia na pesquisa, você procurou identificar sobre a percepção que essas bandas têm de espiritualidade, de religião, e se o rock pode oferecer nesses grupos um tipo de um modelo de espiritualidade não religiosa. Falando em linhas gerais, né, o que é que você buscava encontrar na sua pesquisa? Quando eu saí a campo, você como meu orientador, né, você sempre fala para a gente ir a campo para ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer sobre aquela experiência delas. E quando a gente vai a campo, a gente acha que pode acontecer uma coisa e acontece outra. Ou às vezes a nossa hipótese é confirmada. No caso da minha pesquisa, a hipótese foi confirmada com essa espiritualidade não religiosa, com o rock e outros elementos em torno do rock. E o rock, quando eu digo rock, eu não digo apenas o rock, né? Mas as suas vertentes, que aqui em Belo Horizonte é o rock, o heavy metal e os seus subgêneros, né? Com death metal, black metal. Então são outras vertentes, o thrash metal também. Ouvindo as pessoas, eu nem ia falar que tinha trabalhado com você, né, na condição de orientador, mas já que agora o telespectador sabe que nós estamos juntos nesse trabalho, não é, Flávio? Sim. Você, ao ouvir as pessoas, né, você identificou que percepções de espiritualidade, de religião, o que o campo, no caso dos grupos, né, e das pessoas, mulheres roqueiras, homens roqueiros, né, o que eles percebem disso, espiritualidade, religião? Quando se fala de uma espiritualidade que é aberta, eles são abertos a essa espiritualidade. O que seria uma espiritualidade aberta? Uma espiritualidade que não está atrelada a círculos ou instituições religiosas. Eles estão abertos. Inclusive, eles têm total aversão à religião. Então, as instituições sociais, e entre elas a religião, eles têm aversão. E isso também foi um complicador para que eu fizesse minha pesquisa de campo. Para achar esses participantes da pesquisa, essas pessoas dispostas a participar, às vezes, quando falava religião, espiritualidade, nem falava não religiosa, quando falava espiritualidade, aí já, não quero.
e nem respondia mais os contatos. Então, aqui em Belo Horizonte tem um radicalismo muito grande com relação à religião, e isso desde o nascimento das tribos urbanas aqui. Já tinha esse contexto de uma aversão. Você se refere a esses grupos como tribos urbanas. Sim. Né? De onde que vem essa compreensão de tribalização? Essa nomenclatura, né, essa categorização vem do Michel Maffezoli. Ele tem, entre outros livros, O Tempo das Tribos, de 1985, que ele cunha essa questão das tribos. Né? Inclusive, devido a alguns problemas que essa categoria traz, eu utilizei na pesquisa e a partir de agora, depois da pesquisa de doutorado, eu vou utilizar círculos urbanos headbangers por causa dessa questão da tribo, né? Porque pode trazer algum tipo de preconceito para esses praticantes, né? Para esses adeptos desse grupo. Já que você trouxe o Michel Maffezoli, né, para a conversa, acho que ele apareceria mesmo de toda forma. Ele, quando pensa as mudanças nas sociedades, ele fala de processo de urbanização, de nova reconfiguração. Ele também fala em modernidade, pós-modernidade. Como é que você articulou esses termos, essas categorias do sociólogo francês para a sua pesquisa? Ele mostra a modernidade como ultrapassada, sabe? Que era um elemento de contratos. E agora são de laços. E essas tribalizações, elas entram nesse contexto, tanto da pós-modernidade, quanto com relação ao modelo de cidades que são propostas atualmente. Então, ele mostra que as pessoas elas se aderem aos grupos de forma eletiva. Eu escolho a que grupo eu vou participar. Aqui na PUC, eu posso estar no grupo dos pós-graduandos, lá no rock com a tribo que eu pertenço, na igreja que eu pertenço com a tribo de pais, com a tribo de jovens. Então, ele mostra que esses elementos as pessoas se aglutinam de forma eletiva a grupos que ela queira se aderir. E ele mostra atualmente não apenas a tribalização, mas a neotribalização, que você pode estar em vários grupos ao mesmo tempo, pertencer a várias tribos, não apenas a uma tribo. É comum quando a gente fala em contemporaneidade, pós-modernidade, em individualismo, ou até mesmo interpretar a situação da religião como processo de individualização. Maffezoli, ele fala em sociabilidade, ele insiste, né, que o elemento característico é um novo tipo de sociabilidade, não de individualismo. Você pode explicar melhor isso para nós, porque é uma contribuição importante que você traz para o debate. Sim. Inclusive, Flávio, nas nossas pesquisas, no programa de pós-graduação aqui da PUC Minas em Ciência da Religião, o que a gente observa é que o sem religião ele se compõe com um grupo individual. No caso da minha pesquisa, isso não acontece, é coletivo, como o Maffezoli fala. Eles se autodenominam roqueiros sem religião e como grupo coletivo. E aconteceu isso no início das tribos em Belo Horizonte, dessas tribos urbanas headbangers, e isso vem caminhando até hoje. Então, os relatos ainda tem essa coesão de um grupo junto, coletivo, que reúne para rejeitar a religião. Eu acho que é importante para o telespectador, para a telespectadora, né? Você falou que na sua própria trajetória você tem uma experiência no rock secular. Sim. E também no rock religioso. Sim. Então, há pessoas que são adeptas da música rock, da cultura rock, e mantêm seu vínculo religioso, ou até incorpora isso na sua experiência. Não foi exatamente não foi o que você quis pesquisar, né? Não. É um outro grupo. Essa pesquisa do que você falou aí, da religião incorporada ao rock, foi a minha pesquisa de mestrado, isso. Em 2018, 16 a 18. Mas agora não. Agora o que a gente vê é um grupo averso à religião, nada de religião, sabe? A religião para eles não cabe. Tanto é, como eu te disse anteriormente, quando se falava em religião, em espiritualidade, eles nem falavam, nem esperavam o final da frase, não religião, não. Eles não tem, e já não aceitava. Teve gente que nem quis continuar a entrevista. E teve uma pessoa, Flávio, desculpa, Sim. Mas teve uma pessoa que ela reduzia as perguntas. Era tipo sim, não, e quase não queria falar porque era um tema para ele delicado.
O que eu ia perguntar assim, com quantas pessoas você conversou, né, para saber qual que é o seu universo? Eu conversei com 10 participantes. Eu tentei recrutar 25. Aí 15 fariam a entrevista. Aí esses meandros aí que eu te falei da religião e da espiritualidade, aí já desistiram. Ficaram 10. Então, desses 10, são 8 homens e 2 mulheres. Né? E a média de idade desse público, a pessoa mais nova é uma mulher com 28 anos, a mais velha é uma mulher com 46 anos. Então, a média de idade desse grupo é de 38,3 anos. E era um critério para a seleção a pessoa se autodeclarar não religiosa, sem religião? Roqueiro sem religião. Roqueiro, roqueira, né? Porque sim. Nosso grupo tem homens e mulheres. Sim. Bem, a gente vai continuar a conversa, inclusive, para detalhar um pouco essa percepção do religioso, da espiritualidade. E o que você propõe aí com esse termo espiritualidade não religiosa. Sim. No Religare de hoje, eu converso com Flávio Lages Rodrigues sobre o rock e a espiritualidade não religiosa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Flávio Lages Rodrigues, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. E o tema do Religare de hoje é sobre o rock e a espiritualidade não religiosa. R e R, né? R de rock, R de Religare, enfim. Flávio, a organização das cidades, né? Como a questão que a gente vinha falando antes, a urbanização, o processo de urbanização, a questão do espaço, o meio em que as pessoas vivem, a própria relação com a natureza, enfim, todos esses elementos interferem no modo como as pessoas se relacionam com a música, especificamente com o rock, com a questão da espiritualidade, enfim. O Flávio interfere porque a gente vê que o contexto urbano, ele favorece esses tipos de socializações. Não apenas com o rock, né? A minha pesquisa é sobre o rock, mas sim, poderia ser sobre o funk, sobre o reggae, sobre o hip hop. Então, são vários elementos que a cidade fomenta, que essa socialização, que essa cultura, né, essa construção da cidade, ela favorece na pós-modernidade. Então, vários grupos podem estar no mesmo espaço geográfico. Você fala da configuração da cidade, a questão de Belo Horizonte com a Avenida do Contorno era a cidade planejada, mas houve uma implosão desse aspecto. Inclusive, o que eu mais falo na minha pesquisa é sobre a região norte, da qual eu morava no bairro Floramar, e lá haviam várias bandas. Então, eu faço extensas notas de rodapé lá na minha pesquisa, no texto e na roda de rodapé, explicando essa questão dessa implosão que, para muita gente, acontece só na região centro-sul de Belo Horizonte. Não é verdade. Outras regiões, simultaneamente, estavam acontecendo essa efervescência dessas tribalizações. Sim. Falando agora, então, detalhando a percepção desses roqueiros e dessas roqueiras com relação à religião, à espiritualidade, sendo essas pessoas identificadas como pessoas não religiosas. Sim. Né? Que elementos de espiritualidade, por exemplo, você identificou no modo como essas pessoas se relacionam com a música e com a cultura do rock de modo geral? Eu vi vários elementos, Flávio, inclusive religiosos, que a música levava aquela pessoa a uma transcendência, a algo superior, a música para ela era um totem. Então, vários elementos que são utilizados na própria religião foram utilizados nas falas desses participantes. Questões que essa música levam essas pessoas a agir de uma forma melhor no mundo, né, com as outras pessoas, até mesmo na hora de produzir um CD, de produzir um evento, um show, aquilo para ele já geraria uma espiritualidade não religiosa como um bem supremo para ela, para uma outra pessoa, para um público ou para o público dela, né? O que você tinha assim de hipótese, né, assim atrás para você dizer, isso aqui tem um elemento de espiritualidade? Não, esse não é um elemento de espiritualidade, mas esse sim, aquele outro. O que te ajudou a orientar na tomada de decisão? Esse é um elemento, né, de espiritualidade ou não ali na experiência do rock? Eu pensei, Flávio, na questão do mosh, né? Aquela dança, o círculo que começa
a ser feito quando a banda está tocando, né? Levanta um poeirão para quem gosta, né? Então o mosh é um elemento, a dança ali para mim. A questão de muitas pessoas chorando, as pessoas se debatendo, batendo cabeça lá na frente do palco, pessoas que choram. Então são vários elementos, se abraçam. É a mesma coisa de ser um gol do Atlético no Mineirão, que as pessoas nem se conhecem, começam a chorar e se abraçar. Então tem uma força ali para mim. Tem uma força de uma espiritualidade que eu diria que seria não religiosa, e eu fui a campo com esse pensamento. Que poderia haver isso aí. São elementos da formação, da sociabilidade. Sim. E é até interessante você falar, no início eu falei aqui de comum nativo, né, que eu lembrei até da professora Candice. Então, o que acontece? Quando eu lembro desse elemento e vou a campo também, eu fiz parte dessa tribo. Então, um pouco dessas sensações que essas pessoas têm, eu também tive, sabe? Um pouco dessa rejeição da religião, diga-se de passagem, eu também tive. Na tese eu falo, né, que eu estava na igreja presbiteriana, lá no bairro Planalto, e que o pastor falou para orar, que se não orassem, a banda quis ia desviar a juventude. Então, tem várias questões que acontecem assim, e que o preconceito vai sendo formado e vai sedimentando camadas, que se a gente não desconstruir isso, as pessoas começam a acreditar nesse tipo de coisa. Diga-se de passagem, as eleições de 2018, o que foi acontecendo? Essas camadas que foram sedimentando e que acabaram se tornando verdades. Sim. Além desses elementos, né, da emoção religiosa ali em torno do grupo, da experiência com a música que você relatou agora, em termos de práticas, né, você mencionou isso, o modo de agir. Né, que em termos de práticas, o que isso orienta a ação das pessoas? Muitas dessas pessoas, em termos de orientação, no que eu percebi na fala deles, eles são mais abertos, eles são mais respeitosos, sabe? E eles ficam chateados até com relação a imposições, até com relação a pessoa querer levá-los para a igreja, querer que eles se convertam à religião daquela pessoa que está falando. Inclusive, uma participante, ela foi taxativa, um outro participante também foi. E isso, para eles, foi uma questão, assim, fim do trilho, né? Quando eles estavam na religião. Inclusive, os dois são católicos, né? Eram católicos. E aí ele falou assim, eu fiz isso na igreja católica, isso, crisma, acabou. Aí, para mim, acabou. Para mim, eu falei, mãe, tem mais alguma coisa para fazer aqui na igreja? Não. Então, para mim, acabou, fim do trilho. Aí falou que virou a chave e abraçou o heavy metal como o elemento de vida para ele. Você citou que, então, há pessoas então, que eram católicas, há também pessoas de outras tradições? Sim. Haviam 4 católicos, os 4 se tornaram sem religião. 3 evangélicos, 2 se tornaram sem religião e 1 virou ateu. Um era espírita e virou sem religião. Um outro era ateu e virou sem religião. E uma sem religião virou ateia. Então, o nosso grupo é composto por 8 sem religião e 2 ateus. Um ateu e uma ateia. A motivação para se tornar uma pessoa sem religião tem a ver com a prática religiosa ou tem a ver com a música rock ou com outros elementos? Para alguns tem a ver com a música ajudou, quando ele conheceu a música, isso ajudou. Para outros não, para outros não tem nada a ver com música, é que eu não gosto de religião mesmo, essa questão toda. Mas na maior parte deles, a música é um caminho para isso, sabe? Eles abraçam a música como algo que preencha para eles. Aquilo que a religião não faz mais, que não faz sentido, passou a ser para eles o heavy metal, o thrash metal, o black metal, o death metal. Em termos do que você dizia, tem a emoção religiosa ali em torno do grupo, tem a música, a proposta da cultura rock. Você saberia assim, estimar desses elementos, se algum, né, se destaca como o que mais integra essas pessoas? Ou é o conjunto de todos esses elementos? É o conjunto, Flávio, porque o que acontece com esse grupo? Esse grupo ele é bem diversificado. Você olhando de fora para esses círculos urbanos headbangers, né, vamos dizer assim, já adotando a categoria que a gente criou, você olhando de fora para ele, fala, não, é um grupo que todo mundo está de preto, cabelo grande, piercing, tatuagem, você já monta assim, um arcabouço para eles. É assim. Mas quando você adentra, são várias visões.
muitas visões lá dentro, várias visões, sabe? Inclusive até o fascismo, nazismo, né? Tem grupos que adotam esse tipo de visão. Então, são várias ideologias lá dentro. E, inclusive, um participante falou disso, né, de forma mais veemente. Ele falou, não, tem gente que gosta do rock tal, do rock tal, do rock tal, e esse rock tal eu nem posso falar aqui. Entendo. Quando você fala da relação das pessoas com a religião, você diz que há, de modo geral, uma rejeição. Sim. Né? Você precisou, de alguma maneira, falar do termo espiritualidade e do descolamento entre o termo espiritualidade e o termo religião para que as pessoas elaborassem um entendimento de espiritualidade? Sim. Foram 26 perguntas do nosso questionário e o questionário foi numa crescente. Primeiro fui perguntando por que essa pessoa se tornou sem religião, como que no Brasil essa pessoa sem religião é vista. E a gente foi trabalhando isso porque a gente, além do problema dessa rejeição com a religião e qualquer forma de espiritualidade, a gente ainda tinha o problema da polaridade da questão política que estava acontecendo e estava muito em voga ainda. Então, nesse contexto, eu tive que ir trabalhando gradativamente até chegar onde a gente queria. Inclusive com as perguntas do Straib e do Klein, né, sobre espiritualidade, que a gente anexou à nossa pesquisa essas 10 categorias que eles têm sobre espiritualidade, que nos ajudaram muito, inclusive para que essas pessoas se abrissem e ficassem mais leves para poder falar aquilo que a gente precisava ouvir da experiência delas. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas essas categorias, né, como é que elas te ajudaram a se orientar na pesquisa e também a interpretar os dados? Como eu te falei anteriormente, como foi gradativo, quando chegou na questão dessas perguntas, essas perguntas elas são feitas da seguinte forma: o que é a espiritualidade para ela, né, para essa pessoa? Seres superiores, algo não denominado, essa espiritualidade está em contraposição com a religião, ela é superior. Então, essas 10 categorias foram sendo trabalhadas de forma que a pessoa ficava mais livre para responder, de uma forma de uma espiritualidade não religiosa, mais aberta, mais ampla, fora de instituição. Então isso me ajudou na hora de chegar com as perguntas que foi sobre a sociabilidade, foi sobre o rock, foi sobre as civilizações, se a cidade e a pós-modernidade ajudariam nessa espiritualidade não religiosa. Então eu fechei essa questão com aquilo que a minha pesquisa trazia, inclusive até com uma entrevista com Michel Maffezoli, que ele nos ajudou, que além de ser o meu teórico principal, ele também configura com uma entrevista com 6 perguntas na nossa pesquisa. Sim, é de conhecimento que espiritualidade se distingue de religião, né? E tem esse sentido mais amplo que você trouxe aqui, pode até, de fato, não ter nenhum elemento religioso, né? o que a gente entende por espiritualidade. Por que remarcar, né, espiritualidade não religiosa? E a gente termina com essa questão. Porque é o seguinte, Flávio, esse grupo, eles têm total aversão à religião e tem total aversão à espiritualidade, que uma das perguntas lá do Straib e do Klein, eles foram categóricos, falaram, não, peraí, as duas são a mesma coisa. Para eles, a radicalização dentro dessa tribo é tão grande que para eles são a mesma coisa. Então, se eu partisse de uma espiritualidade ou uma religião, eu não conseguiria nem os participantes, nem recrutar as pessoas para a minha pesquisa. Então, a gente parte daí, né, com essa questão da espiritualidade não religiosa, e que eles não aceitam. E isso não é de agora, foi desde o início das tribalizações aqui em Belo Horizonte. Muito bem, muito obrigado, parabéns pela sua pesquisa. Eu que agradeço. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode saber mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado através da nossa página, que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.